Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito de Star Wars aí de toda essa galáxia, o nosso querido Conselho Jedi, cara. Mais um episódio aqui do lado do meu parceiro BK Souls. Fala família, tudo certo? Aqui é o Cleiton BK. E mano, uma honra estar aqui novamente no querido Conselho Jedi, né? É uma honra fazer parte do Conselho Jedi, na verdade. Poucos fazem parte disso, hein, mano? E muitos lutam pra estar também. Isso daí é um fato. E no vídeo de hoje, né, nesse nosso podcast de hoje, essa nossa trocação de ideia, né, Cleitola? Hoje a gente vai focar em falar o futuro da nossa querida Ahsoka Tano no universo de Star Wars, mano. O que tá preparado, o que o Filoni, o que o pessoal da Disney tá reservando pro futuro dela na franquia. Olha, uma das poucas personagens que a Disney não conseguiu estragar nesse novo universo de Star Wars, tá ligado? Nossa, mandaram muito bem. Eu sou muito fã dela, né, cara? Eu sou fanboy da Ahsoka. Não preciso nem falar porquê, né, cara? Ela é a aprendiz imediata do nosso querido Anakin Skywalker, então não tem jeito. Não, e além do estilo de luta dela, né? Eu já falei inúmeras vezes pro Marcola, o meu estilo de luta favorito é a empunhadura dupla, que é exatamente o que a Ahsoka usa, tá ligado? Exatamente, sabe, como vocês podem ver. normal, mais um pequenininho, mano, é sensacional, tá ligado? Ela usa um sabre de luz que parece uma katana, né? E é um show também, mano, muito massa, muito massa. Quem ensinou ela a lutar com empunhadura dupla foi o próprio Anakin, tá? Que é o counter do jeito que ele luta, basicamente, tá ligado? Ele, sem querer, ele acabou treinando ela pra um futuro que ele mais ou menos saberia que aconteceria, que foi a Ordem 66. Se não fosse aquele treinamento, ela não teria saído viva. Exato. Não sei nem se é sem querer, tá? Eu tenho certas teorias referentes a isso. Quando estreou a série da Ahsoka, cara, eu não esperava muito da série, pra ser sincero. Eu não sei tu, Cleiton, como é que foi contigo. Eu não tava tão hypado não, cara, eu não tava botando fé nenhuma. E eu, inclusive, achava que essa série, ela é muito na linha do livro de Boba Fett, né? Quando saiu o livro de Boba Fett. Que teve coisas ali muito do Mandaloriano, né? Teve 2 episódios focados no Mandaloriano, praticamente, ali, na reta final. Então eu achei que na Ahsoka eles iam botar o Mandaloriano também, cara, porque é meio que um Mandoverso, né, esse meio que a Disney tá criando das séries. Então eu achava isso, mas no final a série me surpreendeu, não teve Mandaloriano e focou totalmente a lore do Rebels, cara, absurdo, cara. O que você achou, Cleitola, quando saiu a série? Mano, a minha experiência com Ahsoka foi muito boa por um motivo muito específico, né? Eu não assisti assim que lançou. Tanto o Mandaloriano, quanto o Ahsoka e o livro de Boba Fett, Obi-Wan, eu não assisti na época que lançou. Eu peguei pra assistir tudo recentemente, tá ligado? Porque eu tava um pouco afastado do universo de Star Wars, igual eu falei no último conselho. E aí eu voltei assistindo o Mandaloriano inteiro, assistindo o Boba Fett, Ahsoka. Então, tipo, foi tudo muito interligado pra mim, tá ligado? E é exatamente isso que tu falou. Eu também pensei que a série da Ahsoka seria mais interligada com o Mando, mas ainda bem que não foi, tá ligado? Porque traz uma certa personalidade a mais pra personagem, tá ligado? Ela não fica só como uma personagem secundária do universo do Mando e tudo mais, igual é o Boba Fett, no caso, tá ligado? E a gente saber o que acontece depois do Rebels, tá ligado? O que acontece com o Ezra, o que acontece com a Sabine e tudo mais, é muito interessante, porque a gente vê agora que eles têm uma nova orientação, tá ligado? Uma nova líder, que é a Ahsoka, tá ligado? Não, na minha opinião é isso, cara. Pra mim ela é a peça-chave desse Mandoverso, por ser essa personagem que passou por tudo isso, né? A Ahsoka, a gente não pode esquecer que a Ahsoka ela é o nosso restício da história dos Skywalker, porque ela teve ligação direta com Obi-Wan, ela é a aprendiz do Anakin Skywalker, ela é uma sobrevivente da Ordem 66, ela passou pelas Guerras Clônicas. Então tudo isso que aconteceu desse plot de Star Wars, a Ahsoka ela carrega isso tudo, cara, e a gente tem que botar isso... Eu valorizo muito isso nela, sabe? Que ela passou por isso tudo e ela é sobrevivente. Não, exato. E isso se dá muito, a sobrevivência dela se dá muito por ela não ser uma Jedi de verdade, né? Eu acho que vale até a gente ressaltar isso nesse conselho, que a Ahsoka não é uma Jedi, ela é tipo uma Jedi cinza, né? Ela é meio que... ela não segue os estigmas dos Jedis com força, tá ligado? Tudo mais. Ela, se precisar
utilizar um estilo de luta um pouco mais agressivo, ela usa. Se ela precisar trapacear, ela trapaceia, tá ligado? Porque ela entendeu que o que trouxe o fim da Era Jedi foi esses estigmas que os Jedi buscavam e lutavam tanto por isso, tá ligado? Ela percebeu isso. E isso é muito interessante a gente agora perceber que ela vai poder passar isso adiante, tá ligado? A gente vê ela ensinando, pegando ali a Sabine novamente como sua padawan e tal. E vai ser legal, porque não... ela vai ensinar do jeito que o Anakin ensinou pra ela, tá ligado? Porque o Anakin, quando passou o ensinamento pra ela, não passou como o Obi-Wan passou pra ele, tá ligado? Foi de uma forma mais... Mano, segue teu coração, tá ligado? Não fica presa nos estigmas dos Jedi e tudo mais. Então isso é muito foda, tá ligado? O que eu acho massa é que, inclusive, nos filmes, no filme agora que vai ter ano que vem, do Mandaloriano e Grogu, é quase confirmado que a Ahsoka, ela apareça, né, nesse filme, né? Porque ela tem ligação direta com essa história toda. E vai ser legal porque ela tem um papel de mentora, tanto da Sabine Wren, quanto do Grogu, porque ela, né, na segunda temporada de Mandaloriano, quando ela apareceu, ela foi mentora do Grogu em um certo ponto ali. Ela é a primeira, né? Ela é a primeira a conversar com o Grogu ali. Sim, e ela foi a personagem que a gente descobriu o nome dele. A gente não sabia que o nome do... Até então era a criança, né? O Mandaloriano só chamava de criança. Ela que descobriu e viu, ele falou pra ela o nome dele, né? De Grogu. Então, toda essa história da Ahsoka sendo mentora também do Grogu até certo ponto, mentora da Sabine Wren e líder do Ezra, porque sim, ela tem esse papel de liderança pro Ezra, como a gente viu na série da Ahsoka colocado. Cara, vai ser animal, porque ela é uma líder, ela pode ser uma líder, eu não sei se eles vão querer fazer com que ela volte a ser uma Jedi, eu acho que não. Eu inclusive, não queria que ela voltasse a... Eu quero também. Eu não quero, eu quero que ela continue sendo essa personagem não oficial, Jedi não oficial, né? Que usa bastante da força, tem o controle das coisas, mas não segue os dogmas do Jedi, né? Então acho que realmente isso aí seria muito bom pra ela, cara. Que ela se mantesse esse lado de mentora agora nesse filme do Mandaloriano e Grogu. Interligando as histórias contra o Thrawn, enfim, quem for o vilão do filme do Mandaloriano, que tem uns vazamentos aí, sendo essa mentora de todo mundo. Exato. É um fio condutor da história, né, basicamente. Sim, a gente percebe que ela vai seguir por essa linha mesmo. Ali, obviamente, né, esse vídeo aqui vai ter spoilers, né, pessoal? De Ahsoka e tal. É importante bom falar citar. isso. A gente tá falando todos os spoilers possíveis. Então, tipo, vai ter muito spoiler, vai ter teoria, tá ligado? Vai ter o que acontece antes, o que acontece depois. Então, tipo, o que eu queria ressaltar aqui é que a gente percebe como que ela vai ser uma mentora fora da linha dos Jedi. Ela abrindo os braços pra Sabine novamente, mesmo a Sabine tendo entregado a segurança da galáxia na mão do Thrawn, tá ligado? Basicamente. Então ela aceita a Sabine de volta, elas vão treinar novamente, agora que elas estão presas lá no outro canto da galáxia. Que é em Peridia, aquele universo, aquele planeta. Isso, e tipo, e mesmo assim ela entendeu que, mano... se fosse eu mais nova, eu teria feito mesmo. Se fosse o Anakin, ele teria feito mesmo, tá ligado? Pra proteger quem a gente ama. Então isso é muito interessante. Essa característica que a Ahsoka tá trazendo lá do Clone Wars, mesmo depois de já ter passado anos, tá ligado? Não, e ela é uma personagem traumatizada, né, cara? Ela passou por tanta coisa, assim. Eu acho que ela segue um caminho, assim, muito parecido com, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com o Loki da Marvel. Um paralelo nada a ver, né? Mas que tem tudo a ver também, porque assim como o Loki na Marvel, a gente vê esse crescimento do personagem que ele acaba perdendo tudo, né? Ele perde família, ele perde Asgard, ele perde tudo e acaba caindo lá em outro universo da galáxia, que seria a TVA, pra se tornar um elo muito forte do multiverso. Então a Ahsoka, na minha opinião, ela também segue esse caminho. Ela perde o Anakin, ela perde as crenças dela, ela perde tudo que ela acreditava, ela se torna essa Jedi cinza, essa personagem que não possui elos com o lado Jedi mais, mas ela continua exercendo ali algumas coisas que ela aprendeu. E agora tem tudo, ela nesse planeta de Peridia, junto com a Sabine Wren, ela tem tudo pra se tornar muito mais esse elo que acaba grudando todas essas histórias, sabe? Essa conexão entre a Guerra dos Clones, entre o legado do Anakin Skywalker, a ligação com Darth Vader, e agora a ligação com o futuro, que seria o Mandaloriano, o Grogu, a Sabine, o Ezra, que é o novo Luke Skywalker, né? Estão dizendo aí. É isso mesmo. Eu quero muito que o Ezra siga esse caminho mesmo, de ser um novo Luke Skywalker mesmo, um protagonista legal pra gente.
Não, ainda mais depois que ele curtiu lá teu comentário, pô. Não, preciso falar aqui, momento especial. Tu é best friend do o cara. ator do Ezra, o Eman Esfandi, ele é meu amigo, cara. Ele tá curtindo meus comentários no Insta, velho. Eu boto lá, eu boto todo o post dele, eu tô botando o GIF do Ezra. O cara vai lá e deixa o like, mano. Mas, pô, um negócio que eu acho muito interessante também é que a gente percebe que a Ahsoka, mesmo depois de velha, né? Porque ali ela já tá mais velha, ela ainda, tipo, guarda aquele sentimento de tipo, pô, eu não consegui fazer nada pelo meu mestre, pelo Anakin, eu não consegui salvar ele, tá ligado? E esse sentimento deixa ela mais próxima tanto do Anakin quanto do Darth Vader, né? Porque a gente vê em alguns momentos que tanto o Bail, que é o Sith que aparece lá ajudando o Thrawn, quanto o próprio Thrawn, eles não querem matar a Ahsoka. Eles querem trazê-la pro lado deles. Porque eles sabem que ela tem um potencial até maior de se tornar uma Sith completamente insana por causa do treinamento que ela teve com o Anakin, tá ligado? O pensamento dela, o jeito de lutar, tudo mais. Ela conheceu o Anakin como ninguém conhecia, tá ligado? Talvez eu acho que a única pessoa que conheça mais o Anakin é o Obi-Wan e o R2-D2. Ligado? É pare a pare ali. É o Obi-Wan e o R2-D2. Então, tipo, são personagens que estão tão ligados ao Anakin, ao Darth Vader, que pra eles virarem a chave e começarem a pensar igual o Anakin pensava no final ali do episódio 3, é dois tempos, tá ligado? Dois tempos. A própria Ahsoka, ela é testada nessa série dela, né? Quando ela acaba caindo lá no mundo entre mundos, né? Quando o próprio Baylan Skoll acaba empurrando ela daquele precipício, ela acaba mesmo, ela tendo aquele contato. E agora a gente vai entrar num pedaço da história da Ahsoka, Cleitola, que eu acho muito interessante a gente mergulhar, mano. Sim. Que é essa conexão que a Ahsoka, ela agora é confirmado que ela tem uma conexão diferente de todo mundo. Porque parece que ela tem um passe livre maior no mundo entre mundos. A gente vê que ela tem acesso ao mundo entre mundos. Ela tem um acesso diretamente com o Anakin Skywalker ali. Em Ahsoka a gente vê isso. E dura muito tempo, porque a gente tem ali dentro do mundo entre mundos, a gente tem flashbacks deles dois. Muito legal. Ele aparecendo dentro do flashback pra ensinar ela, tipo, não cometa os mesmos erros que eu cometi. De eu ter caído na raiva, eu ter preferido querer mais poder, né? Não caia nesse caminho. Ele ensina pra ela. E tu vê que ela... Até a Ahsoka é testada também pelo lado sombrio. Sim, e eu é coisa acho que nem, isso cara, nem interessante. o Obi-Wan não tem. A gente não viu até hoje que o Obi-Wan não tem essa conexão no mundo entre mundos com Qui-Gon Jinn, por exemplo. E a Ahsoka com o Anakin tem. Exato, o Obi-Wan foi ter essa conexão no final da série dele, tá ligado? Depois de muito tempo, e nem é uma conexão tão forte, igual a Ahsoka teve ali uma luta, tá ligado? Visitando memórias do passado dela com o Anakin. Porque isso eu nunca vi em Star Wars, cara. Eu nunca vi em Star Wars, mas o filho da Syndulla, que eu esqueci o nome do garotinho, infelizmente, o filho do Kanan Jarrus, tem aquela cena de que ele tá perto do mar e ele escuta o sabre de luz batendo. Jace. Ele escuta, né, Cleitola? Ele escuta. Então ele é tão forte a conexão dela com o Anakin que chega a ser palpável, cara. Você ouve eles batendo sabre de luz, sabe? Ele escutou. E a Syndulla também. A criança falou pra Syndulla, né? Só presta atenção e se concentra na força. Eles foram fechando os olhos e se concentrando e deu pra ouvir. Então, tipo, a conexão dos dois é muito forte. Não, e foi algo tão forte que, se você parar pra pensar, ela caiu no mar. E ali, tipo, ela ficou umas... Sei lá, pelo tempo que se passa até as naves chegarem e tudo mais, ela fica mais de 3 horas ali naquela conexão. Então, tipo, ela tá, sei lá, é porque não mostra, né? Mas parece que ela tá, tipo, em uma espécie de... Tanque de Bacta. De domo, de um tanque de Bacta, tá ligado? Enquanto luta com o Anakin naquele estado que transcende, né, a força e tal. Mano, muito da hora, muito da hora. E é importante lembrar que aquele Anakin do Mundo Entre Mundos é o Anakin no Prime. Porque aquele Anakin é o Anakin que aprendeu com tudo e tá na força ali. Aquele Anakin é o Anakin pós tudo que ele fez. Pós pra quem não tá ligado. É isso aí. Então, o Anakin já
Experiente, Perfeito, experiente. isso. O pessoal ficava. Na época eu vi o pessoal ficava comentando bastante em redes sociais, em grupos, falando que não. Aquele Anakin ele tá muito mais pro Anakin pré-Darth Vader do que o pós. Mas eu acho que não, cara, porque a gente tem até uma cena dele transicionando, né? Aquela transição que tem. Que ele olha pra Ahsoka, ele é pego pelo lado sombrio, fica com os olhos amarelos. Ele fecha os olhos, respira e volta a ficar tranquilo. Então, Exato. tipo, a gente pode dizer que essa relação do Anakin Skywalker com o lado sombrio da força é meio Hulk. Quando ele tá bravo, ele fica ali pistola, mano. Ele vira o Darth Vader, incorpora o Darth Vader nele. Mas quando ele tá bem, ele tá tranquilo. Então ele, sabe, ele consegue, no mundo entre mundos agora, ele tá conseguindo controlar essa transição entre esses poderes, tá ligado? Não, exatamente. E tipo, ontem, né, só pra interligar o que eu quero falar, eu assisti o Despertar da Força, né, novamente e tal. E você falando isso agora, me faz pensar muito que, tipo, ali no Despertar da Força, se eles tivessem seguido pra um lado inteligente, onde eles estavam seguindo, né, poderia até trabalhar esse lado do Anakin com a Ahsoka e o Darth Vader, tá ligado? O Lord Vader com o Kylo Ren, tá ligado? Tipo, porque ele é uma dualidade, ele é os dois, tá ligado? Tipo, ele é um só ao mesmo tempo, mas só que ele tá tanto do lado sombrio quanto do lado da luz da força. E isso é muito difícil de se acontecer, né? Porque normalmente você se perde. Mas depois que ele teve a luta com o Luke, ele entendeu o propósito dele de verdade, tá ligado? Ele entendeu, tipo, ele realmente era o escolhido. Ele era o escolhido. Por quê? Porque o escolhido, no meu ver, ele consegue caminhar nos dois extremos. Ele consegue ir pela luz e pelas trevas, tá ligado? O problema é que ele foi influenciado pelo Darth Sidious, e infelizmente a Ordem Jedi naquela época era muito arrogante pra querer ajudar o Anakin naquele momento, tá ligado? Então isso que foi o grande problema pra mim, referente ao Anakin cair pro lado das trevas, tá ligado? E isso também acaba tornando, indo por esse lado do Despertar da Força, acaba tornando a própria Ahsoka mais especial ainda, porque ele não escolheu o Kylo Ren pra aparecer. Exato. Ele escolheu a Ahsoka. Exato. Então alguma coisa vai ter aí. Ele só aparece pro Luke e pra Ahsoka. Exato. E pra Leia, né? Não, e se parar pra pensar, ele não aparece pro Luke pra ser o mentor do Luke. Ele não quer ser o mentor do Luke. Ele não quer aparecer pro filho dele e ficar dando dica, ficar dando história. Exato. Ele quer ficar dando a dica, ele quer ficar mentorando e inclusive observando a Ahsoka, porque no final da série a gente vê o sorrisinho dele, ele tá olhando, ele tá observando ela. Ele é tão mentor dela que ele não quer largar dela, mano. Exato. E a gente percebe que ela tá enxergando também. Ela tava vendo ele. Ela sente, cara. Isso é muito louco. O Anakin virou um anjo da guarda dela, mano. É capaz da próxima temporada de Ahsoka e o próprio filme do Mando ter mais essa relação, tá ligado? A gente já tem escalação, Marcolo, do elenco? Cara, as confirmações que a gente tem é que vai ter a Ahsoka, vai ter o Pedro Pascal, né, o Din Djarin, né, enfim, Mandaloriano, vai ter todo esse núcleo alguns personagens da série do Mandaloriano, parece que aquela mulher lá que ele vive indo lá arrumar a nave também vai estar no filme, aquela sim, legal. Vai ter uma galera aí, cara, mas eu acho que mesmo se tiver o Hayden, o Christensen pra ser o Anakin no filme, eles vão querer guardar. Vai ser surpresa, mano. Vai ser surpresa, mas eu tenho certeza que vai ter. Eu tenho certeza que vai ter. Vai ter, tem que ter, mano. E o Hayden Christensen, o ator, merece isso, cara. Merece. Depois de anos e anos, ele se aposentou do cinema, né, cara? Teve essa notícia. Ele voltou a atuar só pra aparecer de novo como Anakin Skywalker. Ele foi convencido, né? Ele não queria voltar a atuar, ele tinha aposentado já. Então vai ser muito especial ver ele de volta nas telonas também, cara. Vai. Pô, é igual eu tinha comentado com o Marcola esses dias também. Eu acho ele um grande ator, tá ligado? Eu sei que muita gente tá corrente nele ali por causa da trilogia que ele participa. Mas só que eu gosto, sei lá, tipo, pra mim ele sempre foi muito bom ali, tá ligado? Então, tipo, toda vez que ele aparece, pra mim é algo, porra, muito louco, tá ligado? Muito louco. Eu acho que vale a pena utilizar ele de novo, tá ligado? Pô, eu queria muito, sei lá, ter um filme de Star Wars, Clone Wars, tá ligado? Mostrando mais ali a conexão dele com o Rex também, com a própria Ahsoka, jovem, tá ligado? Seria muito louco. E na série da Ahsoka mostrou que ele tá preparado, cara, porque ele tá com uma aparência boa ainda, ele tá uma idade mais avançada do que comparado antigamente.
Mas ele com o uniforme lá da Guerra dos Clones, aquele Muito penteadinho de cabelo, cara, a gente viu aquilo ali. É impossível quem é fã de Star Wars não ter pirado com isso, cara. Ficou animal. É loucura. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Então, tipo, essa conexão que ela tem com esse mundo espiritual, eu acho que vai ser muito utilizado daqui pra frente. E eu espero que não só com ela. Eu espero que, tipo, outros personagens que têm a ligação com a força utilizem essa conexão também, né? Porque a gente percebe que aquele universo ali, aquele domo da força, é algo que pode conectar tanto o lado do bem quanto o lado do mal, tá ligado? Então, eu espero que outros personagens utilizem também, tá ligado? Você deu uma boa ideia agora, porque todo esse lado espiritual de Star Wars, ele sempre foi bastante abordado, né? E tendo ele em vista, a gente poderia ver de volta até o Luke aparecendo como projeção pra alguém também. Porque o Luke, ele tá... Atualmente o Luke, ele tá... né, ele faleceu lá nos Últimos Jedi, depois dele ter tido aquela batalha contra o Kylo Ren. Então ia ser legal também ver o Luke, algumas projeções e tudo mais, né, pra algum personagem. Assim como o Anakin agora. Então é bem legal a gente ver que agora a Disney, né, os criadores aí, os diretores, eles estão focando bastante esse mundo entre mundos. É uma coisa que não tinha antes em Star Wars, a gente pensando bastante nisso. Agora tá sendo bastante focado. Não, exato. Eu espero que eles utilizem bem tudo isso que eles estão construindo com Ahsoka, com Mandaloriano. Eu ainda não assisti, mas tem aquela outra série também, que é mais infantil. O Tales of the Jedi? Não, o outro, que é série mesmo. Skeleton Crew! Não assisti ainda, mas, pô, falam que é muito bom também, né? E eu cheguei a ver 2 episódios dela e é bem legalzinho, cara. Eu preciso terminar, bem legalzinho. Eu só não me entregou muito porque é infantil, né? Mas... então, é um pouco infantil, por isso que eu não dei uma chance ainda. Mas eu pretendo assistir futuramente. Mas o negócio, Marcos... inclusive Skeleton Crew liga com Mandaloriano e Ahsoka também, tá? Aí, ó. Então, tem essa ligação. Então, e essa ligação, que é algo legal, me preocupa também. Por quê? Infelizmente, nós temos a última trilogia aí, iniciando com o Despertar da Força, né? Que foi uma bomba. Foi uma bomba. Uma bomba essa porra. E eu fico pensando, pô, a gente tá vendo tudo isso, a gente tá vendo o Comandante Thrawn voltando, a Ahsoka ainda tá em ação, ela não tá tão velha, tá? Ela, sei lá, ela deve ter a idade do Luke. Exato, ela tá experiente. Porque lá no Guerra dos Clones o Anakin não tinha nem filho, ele tava namorando a Padme, então... Isso. Ela não deve ser tão mais velha que o Luke, e o Luke ainda tá bem. Ele morre porque ele meio que quer, na minha visão, tá ligado? Ele escolheu mesmo, ele escolheu. Ele escolheu. Se ele quisesse continuar vivo, ele continuava. E o próprio Yoda usa a força pra continuar vivo, tá ligado? Durante muito tempo. Então é algo que a força consegue te proporcionar também, tá ligado? Ainda mais a Ahsoka não sendo humana, né? Ela sendo alienígena, provavelmente o tempo de vida dela seja até maior. Não, essa raça dela dura bastante, cara. Ela tem bastante tempo de vida. Eu esqueci o nome, mas tem. Eu me esqueci também. Mas o que eu fico me perguntando é, pô, cadê? Cadê a Ahsoka? Cadê o Thrawn? Cadê o Ezra? Tipo, foi o Thrawn que iniciou a Primeira Ordem no Despertar da Força? Foi ele que voltou com o Império ali na Primeira Ordem? Foi quem? Tipo, por que isso aconteceu, tá ligado? Não, porque muita coisa eles explicaram muito mal, cara. É muito mal explicado. Eu quero que seja melhor explicado. Tipo, cadê eles? Cadê esses personagens, tá ligado? Cadê a Sabine? Cadê o Ezra, tá ligado? Ninguém aparece. Tipo, dá a entender que o Anakin é o último Jedi. Exato, ele é o último Jedi. Que o Anakin não, que o Luke é o último Jedi. Mas o que aconteceu com os outros? Porque tem os outros, tá ligado? Tem o Cal, por exemplo. Que tá vivo ali naquele momento ali. Cadê ele? Tipo, é isso que eu fico me perguntando. Eu sei que, pô, são galáxias e galáxias e tal, mas só que a gente tá falando de Jedi, de Siths, que usam a força, conseguem sentir se algo está abalando em certa parte da galáxia. A gente vê que a própria Leia, ela é muito sensitiva à força também, né? E ela sente, por exemplo, quando o Han Solo morre, tá ligado? Então, e tipo, ela tá muito distante do Han Solo naquele momento e ela consegue sentir. Então esse tipo de coisa que me deixa um pouco chateado com o futuro que está por vir, tá ligado? E fica aí uma coisa que eu acho muito interessante. A Ahsoka, tu citou o Yoda, e aí eu posso até fazer esse link, que eu acho que a Ahsoka, ela pode ser o nosso novo Yoda dessa geração agora, que vai vir agora desses filmes do Mandaloriano. Porque ela é essa sábia
Ela vai ser a sábia. É que a cronologia de Star Wars ela é tão hoje bagunçada que dá pra gente pensar em tanta coisa, mano, que eles poderiam fazer, mano. Cara. Muito, muito bagunçada, tá ligado? Tipo, muito. Como se fala? Tipo, pô, tipo, o tempo que se passa em Star Wars é muito diferente, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, de uma temporada do Mandaloriano, da primeira temporada pra terceira temporada, se passa com tempo. A gente não sabe, a gente não tem uma noção. Ainda por disso, cima, tá ainda por ligado? cima tem o livro de Boba Fett, que seria a terceira temporada fantasma ali de Mandaloriano, né? Exato, tem isso. Porque eu achei Tipo, estranho eles contarem uma continuação do Grogu com o Luke lá em livro de Boba Fett, tá ligado? O que tem a ver, mano? Exato. Puxa, a história, essa história eu fico toda devia ser a pensando, terceira do Mando. Exato, tipo, agora eles voltaram lá pro planeta dos Mandalorianos, me esqueci o Em nome. Mandalore. Em Mandalor, voltaram pra Mandalor. E aí? Como que vai ser? Tipo, vai ter mais, tipo, além do filme, vai ter mais temporadas de Mandaloriano pra Então, pra já explorar anunciaram. aquele planeta? Já anunciaram que não vai ter mais série do Mandaloriano. Acabou na terceira. Porque esse filme agora que vai vir vai fechar essa história. Entendeu? Sim. Aí. Por isso que eu tô achando que eles vão trazer esse filme do Mandaloriano pra ter mais história da Ahsoka e tentar puxar outros filmes pra acontecerem, cara. Quem sabe um filme da própria Ahsoka, cara. Também, eu ia gostar muito. Já tá sendo gravada. Inclusive na Star Wars Celebration agora que a gente vai ter em abril, provavelmente vai ter um trailer da segunda temporada de Ahsoka, com certeza, velho. Tomara que tenha, mano. Com certeza, não, já é certo já. Vai ter um trailer do filme do Mandaloriano e um trailer da Ahsoka. Só que o interessante a série da Ahsoka vai vir depois do filme do Mandaloriano. Então a gente tem que ver primeiro qual vai ser o plot do filme do Mando, com o Grogu. Sim. Pra ver o que vai ser abordado na série da Ahsoka. Se o Mandaloriano vai entrar nessa briga contra o Thrawn, se a gente vai ter esse encontro do Ezra com eles, se a história do filme vai ser outra coisa completamente diferente, que também tem vazamento, que eles vão enfrentar um caçador de recompensas. Então, não sabe, ninguém sabe. Eu tô muito curioso pra saber. Eu vou ficar muito bolado se for, tipo, só um filme jogado. Uma história isolada, né? Sem ligação. É uma história isolada que poderia ser contada em 2 episódios da série, tá ligado? Exato. Olha aí, tipo, a qual é o chance risco, disso mano? acontecer é muito grande. É muito grande. Então, tipo, a gente tá botando muito hype, não sei o que, Ahsoka, Thrawn, pá, e aí chega no filme, blá, tá ligado? Eu sinceramente eu acho que ia ser legal um filme da Ahsoka se fosse ela contra o Thrawn. Tipo, a segunda temporada estabelece o início dessa guerra contra o Thrawn, ela conseguindo aliados, né, pra lutar contra o Thrawn. E aí, no filme da Ahsoka, a gente vê um monte de coisa acontecendo. Ela usando a experiência dela, porque pra quem não tá ligado, a Ahsoka, ela é tão específica no universo de Star Wars que ela tem todo o conhecimento técnico do Capitão Rex, por exemplo. Exato, Exato. Então estratégia, tudo mais. Ela tem toda a mentoria do Anakin Skywalker até hoje, na mente dela. O Anakin tá ali, não na mente dela, né? Mas o Anakin está na força, aparecendo pra ela de formas diferentes. Ela tem toda a experiência dela da Guerras Clônicas, que foi uma das maiores guerras da galáxia de Star Wars. Não, tipo, ela tem a mentoria do Anakin, daquele outro que achou ela, o Bo... Qual é o nome daquele Jedi que a gente gosta, Marcola? Que ele tem uns tentáculos? Ah, sei, o Plo Koon. Ele que encontrou ela. Então, tipo, é um negócio que a Ahsoka, ela é uma personagem meio que completa, tá ligado? Ela é completíssima, mano. Hoje em Star Wars ela é uma pérola, cara. Porque ela conheceu a Asajj Ventress, a baita vilã do Clone Wars. Ela teve contato com Darth Maul. Luke. Não, e o pior de tudo, ela teve contato com Darth Maul, que Darth Maul comandou Mandalore já. Lá em Clone Wars tem ligação com Mandalore, que interliga com Mandaloriano e Grogu. E o Darth Maul ainda tem uma conexão com o clã do Mando, né? Que é o olho não sei o que, eu me esqueci o nome. Se vocês repararem, a Ferreira lá, né? Que é a líder dos Mandalorianos, ali do grupo do Mando, ela tem os espetinhos na cabeça justamente porque ela serviu a essa época meio que sombria de Mandalore, tá ligado? E explica aí, Cleitola. Muita gente tem dúvida por que alguns Mandalorianos, eles têm no capacete os chifrinhos. Explica aí, Cleitola. Foi exatamente por causa disso. É justamente por isso, porque teve uma época ali em Mandalore que a raça do Darth Maul, que eu me esqueci agora, que é o pessoal lá de Tatooine, da Tormi,
invadiu ali o Mandalor e pegou uma parte, e alguns rebeldes ali de Mandalor acabaram se juntando, tá ligado? E aí acabou virando essa seita, que aí acabou se tornando uma espécie de religião, de não tirar o capacete, tudo mais, tá ligado? E aí os mais antigos daquela época ainda usam os espinhos no capacete justamente para representar o Darth Maul, Lealdade, por né? exemplo. Não, e lealdade, né? Lealdade e tal. Mas só que pra vocês verem que, tipo, é algo que é muito parelho a cair pro lado do mal, tá ligado? Porque a gente sabe que o Darth Maul, ele... A gente vê na terceira temporada de Mandaloriano a batalha pra retornar, né? Pra reviver Mandalor do Exato. Din Djarin. E agora a gente tem ligações também que o Darth Maul possa aparecer no filme. Então sim, cara, a gente pode ter alguma coisa, algum elemento do Darth Maul, quem sabe nesse filme do Mandaloriano e Grogu, algum flashback, porque a gente sabe, o pessoal ainda fica meio em dúvida com isso, Clayton, do universo de Star Wars, de pensar se tudo que aconteceu em Clone Wars foi filler, é canon, o que aconteceu. E, gente, tudo isso que acontece nessas séries, seja na série lá do Clone Wars, na série do Star Wars Rebels, tudo isso, pessoal, é minuciosamente colocado pelo Dave Filoni, que comandou essas séries aí, até o Bad Batch também, é tudo canon, tá, rapaziada? Então sim, aquele arco do Darth Maul lá em Clone Wars, que ele comandou Mandalore, essa questão que o Cleiton explicou, dos capacetes dos Mandalorianos com chifre e tudo mais, isso tudo é canon na história, existe. Por isso que a gente tá fazendo esse link, que pode ser que a gente tenha no filme lá do Mandaloriano e Grogu, nem que seja por flashback, cara. Algum retcon, alguma coisa acontecendo, sabe? Então sim, é possível que aconteça. Olha a loucura que a gente tá montando aqui, Cleitola. Um filme do Mandaloriano e Grogu que tenha o Anakin, por conta da Ahsoka, porque vai ter no Mundo Entre Mundos. Darth Maul no filme. Caraca, mano, esse filme, esse trailer que os caras vão soltar agora na Star Wars Celebration, vai quebrar a internet no meio. Mano, se aparecer um capacete com chifrinho, eu já vou ficar maluco. Acabou. Se tiver alguma referência a isso, já era, mano. É o recomeço de Star Wars, vocês têm noção? O tão sonhado reboot que a gente tá falando, vai vir na mão desses personagens, cara. Na mão do Din Djarin. Muito bem feito. Porra, se for muito bem feito, cara, vai vir das mãos do Din Djarin, vai vir das mãos do Grogu, que é muito forte com a força, a conexão deles. Exato. Vai vir das mãos da Ahsoka, que é esse fio condutor da história. A única coisa que me pega é assim, pra ficar tudo perfeito, eles vão ter que descanonizar os 3 últimos filmes. Mas aí eu acho difícil, hein, Cleiton? Pô, não é difícil. Eles colocam uma par de coisa aí, do nada eles colocam como Legends, do lado vira canon. A Disney, os caras eles soltam notas, né, ó, gente? Só atualizando aqui que a cronologia de Star Wars, e inclusive Star Wars ele é tão bizarro que o canon e o filler de Star Wars tem um nome diferente, cara, eu esqueci, mas é tudo confuso, cara, são siglas, tá ligado? Olha isso, mano. Porque a The Acolyte ferrou com a cronologia, não sei se tu tá ligado, se vocês estão assistindo aí. The Acolyte acabou com a cronologia de Star Wars, porque The Acolyte se passa antes de tudo. E eles mudaram data de nascimento de um monte de personagens. Faz sentido. Mudaram a data de nascimento do Ki-Adi-Mundi, que é o cara que faz parte do Conselho Jedi lá no Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e Vingança do Sith. Ele faz parte do Conselho Jedi. E mudaram, cara, os caras mudou até na Wikipédia do Star Wars a data de nascimento do cara, porque eles quiseram mudar pra usar na série. A gente quer usar ele na série, então ele tem que ter tal idade. Para, mano. Que ele aparece lá e não faz nenhum sentido, tá ligado? O pessoal, cara, deu uma discussão, porque esse cara, ele não faz nada na série, ele só aparece, ele tem um ponto ali de fala, mas ele aparecer ali não faria sentido na história, porque ele tem quantos anos? Tem 500 anos, mano? Mais de 200 anos pra ter aparecido ali? Porra, não faz sentido, mano. Esse cara é o Jedi que é o Chewbacca? Ah, não, é o cabeçudo. Cabeça pontuda lá, ele. Gigante. Sei. Então, tipo, eles mudaram. Então, por exemplo, eu acho que realmente, se eles pegassem essa trilogia dos sequels agora, da Rey, e descanonizassem, eu ia gostar. Eu ia comprar essa ideia. Falar, isso aí, Disney, descanoniza essa porra. Pra mim, o perfeito seria isso. Descanoniza. Ó, isso daqui é Legends. Pode até criar mais filme Legends, ó, naquela pegada ali, ó. Sim, faz. Opa. Tem uma fase de filmes Legends aqui. Acabou. Não tem o Joker? Rogue One, não tem o Joker? Pô, não tem o filme do Joker aí? A DC não tá fazendo o filme do Superman? Teve o Joker? Aí vai ter o Batman do Robert Pattinson? Star Wars, Star Wars. Faz a mesma coisa, pai. Para, tem um monte de bagulho aí que nada a ver, tá ligado? Coloca aí,
Joga pro Legends e acabou, pô. A cena desses filmes da Rey que mais me deixa pistola, tem 3 fatos que me deixam pistola dessa última trilogia que tem que descanonizar. Inclusive, mano, isso aqui vai virar até um cortezão. Do porquê essa trilogia tem que ser descanonizada, cara. Esses 3 pontos que eu acabei de lembrar. Primeiro, o ponto do Luke Skywalker ter pego o sabre de luz na mão e ter jogado pra trás. Cara, o Luke Skywalker, ele não é esse personagem, cara, descrente, depressivo. Eu entendo a história que eles quiseram contar, tá? Eu sei que vai ter gente que vai comentar, mas você não entendeu a história. Eu entendi a história. O cara que caiu na depressão, o cara que é desanimado, o cara que é triste e depois se redimiu contra o Kylo Ren. E não adiantou muito também ele ter se redimido, né? Não adiantou muito também. Acabou que aquela batalha foi em vão, Marcola, não faz sentido, pô. Mano, o momento que ele poderia ter feito isso, ter se rebelado, ter se rendido, né? A não ser crente à força, era quando ele tava lutando com o pai dele. Que o Darth Sidious, o Palpatine, tava na cabeça dele a todo tempo, tava tentando trazer ele pro lado do mal da força. Aquele era o momento. Não depois. Depois daquilo, a gente até vê em Mandalorian como que o Luke é sábio, como que o Luke é experiente, tá ligado? A calma que ele tem, tá ligado? A habilidade, a sabedoria, ele entende que a força não trabalha do jeito que a gente quer. A força, ela segue o caminho dela. Então, se era na minha mente, né, eu me colocando no lugar do Luke, se sou eu falo, mano, se o Kylo Ren tá fazendo isso, é porque é o destino dele. Eu não consegui impedir, mas agora eu posso fazer alguma coisa, tá ligado? Eu vou tentar fazer alguma coisa. Não faz sentido ele se acovardar daquele jeito que ele se acovardou, deixando planetas morrerem, tá ligado? Planetas serem destruídos. Isso é inaceitável, tá ligado? Inaceitável. Não, e vai totalmente contra as histórias contadas no... É tudo contado em livro, né? As histórias do Luke Skywalker contra outros personagens nos Legends, né? Na continuação de Retorno de Jedi. Aí chega a história do Kylo Ren e estraga tudo que veio antes. Então cadê aquele cara da esperança? Não faz nem sentido. Por quê? Porque ali, quando ele derrota o Darth Vader, o que aparece pra ele? Aparece Anakin, aparece Obi-Wan e aparece Yoda. Todo mundo contente. Depois disso, não aparece nunca mais? Nunca mais aparece alguém ali pra... Calma, Luke, isso acontece. Continue pelo lado do bem da força. Continue lutando. Tá? Você é o único elo de equilíbrio que a galáxia ainda tem, tá ligado? Ninguém aparece pra falar algo assim? E por que pra Ahsoka aparece o Anakin? Por que o Yoda não troca essa ideia com o Luke? Não trocou essa ideia, tá ligado? Por que eles estabeleceram isso agora? É o Yoda que treina o Luke. Não faz sentido. Entendeu? Então a gente vê o Luke sendo esperançoso. Cara, tem Battlefront, a história lá de Battlefront, tem várias linhas do Luke Skywalker falando, não, a esperança é a última que morre, a gente tem que tentar até o final, não, você tem que dar tempo pra se redimir, pra várias outras histórias, e é isso. Aí nessa agora ele, então pra mim já teria que ser descanonizado por essa depressão toda dele. Já começa por aí. Eu entendo a história, eu compreendo, eu só não aceito, cara. Não concordo, eu entendo, mas não concordo. Entender, beleza, é isso, já que quis desse jeito, ok, mas só que não faz jus ao personagem, não faz jus ao que o personagem foi criado, tá ligado? É basicamente isso. Esse ponto que eu achei que foi ridículo, ele jogar fora o sabre de luz. Outro ponto ridículo foi toda essa história do Snoke, que foi descartado. E a gente teve de volta essa história agora em Mandalorian e Grogu, porque a gente descobriu que o sangue do Grogu foi usado pra fazer clones de Snoke. Exato. E a gente descobriu em textos que era o plano do Palpatine pegar um Snoke e transferir a mente dele, né, a consciência dele, porque ele sabe que o corpo dele tava se desfazendo. Exato. E o terceiro ponto ridículo é a aparição do Palpatine no último filme. Que é ridículo. É exatamente isso que ele faz, né? Pra quem não sabe, o que acontece? Existe uma técnica com a força, né? Normalmente proibida e usada pelo lado sombrio, que você consegue transferir sua mente, sua força, tá ligado? Pra outro corpo, né? Obviamente com muito treinamento, com muita coisa. E quando o Darth Vader empurra o Darth Sidious, o Palpatine, naquela plataforma, naquele momento, antes dele cair, ele transfere a força dele, tá ligado? Então é por isso que o Palpatine ainda tá vivo, tá ligado? Ali qual é o nome? Do Ascensão Skywalker. Da Ascensão Skywalker, tá ligado? É por conta disso.
Então, tipo, eu até gosto dessa questão da força ser transferida e tal, mas só que não tem necessidade. Não poderia ser o Snoke? Tipo, o Snoke é um clone que ficou preso por muito tempo durante toda essa guerra, e aí foi despertado porque alguém despertou ele com o lado da força... com o lado ruim da força, tá ligado? Algo assim do tipo. Poderia ser algo assim, tá ligado? Não precisa... E aí, ainda mais... Ai, Rey, você é uma... Qual é o nome? O nome dela é Rey o quê? É Rey Palpatine. Palpatine? Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha isso. Esses 3 filmes, eles têm tudo pra ser descanonizados, cara. Pode descanonizar, mano. E olha, eu gosto, tá? Eu gosto muito. Tipo, eu acho muito louco aquela cena dele parando o blaster. A luta da Rey com o Kylo Ren na chuva ali na Ascensão Skywalker. Mano, é muito bonito. Tem cenas muito bonitas. Mas só que... Não dá. A Rey ganhar do cara... Mano, precisava falar. O Kylo Ren, ele não é um Sith, né? Ele não é um Sith. Até porque pra você se tornar um Sith, você passa por alguns rituais, tá ligado? Tipo, você tem que matar seu mestre, tem tudo isso, tá? Pra se tornar um Sith de verdade. O que acontece? O Kylo Ren, ele é um cavaleiro dos Ren, né? Ele é o líder dos cavaleiros dos Ren. Além de... Que é tipo um Jedi cinza, mas só que pro lado negro da força, tá ligado? É como se fosse isso. Além disso, ele é treinado por quem? Por Luke Skywalker. Além disso, ele é neto de quem? Anakin Skywalker. Filho de Leia Skywalker mais Han Solo. E o moleque me perde pra Rey. Rey o quê? Rey. Só Rey. Uma catadora de lixo ali de Jakku. Olha que legal, muito interessante isso. Que nunca pegou uma arma na mão, tá ligado? Não faz sentido. Quebra totalmente a lore de Star Wars, né, cara? Quebra. Tipo, tu joga um personagem que poderia ter um grande... poderia ser... não tão grande igual o Darth Vader, porque não vai existir. Mas poderia ser grande e igual o Darth Vader, tá ligado? Mas só que não tem como. Não dá, tá ligado? Tipo, aí... Pô, o maluco ele quase morre pro Finn usando o sabre de luz. Nossa, aquela batalha ali também é outra também. O bagulho é que o Finn não tem a força. Se o Finn tivesse a força ali, tinha macetado o Kylo Ren, tá ligado? Não, e até a coreografia das batalhas do Kylo Ren, eu acho que eu entendo o conceito dele ser um personagem que luta com a força bruta e não com técnica. Isso, mas, pô, um cara que foi treinado pelo Luke Skywalker, sabe? Um cara que tem tanta conexão com a força por causa dos antepassados. Ele lutar daquela forma, todo mundo lutar com ele contra também tudo desengonçado. Antigamente... Qualquer um pega ali um sabre de luz e luta com ele. Não, você vê que antigamente as batalhas de sabre de luz, nas prequels, por exemplo, a gente tem a batalha do Conde Dooku contra o Yoda, o próprio Conde Dooku contra o Obi-Wan e Anakin Skywalker. Todas essas batalhas, pô, tem uma coreografia legal de luta, sabe? Com sabre de luz. Sim. Tem uma coreografia maneira do Darth Maul contra o... E tu mostra que eles têm a maestria, né? Pô, eles girando o sabre, tá ligado? Aí tu vê nessa, é só porradão, velho. Pega o sabre como se fosse sei lá, mano, um martelo, velho. E eu assisti ontem, né, o Despertar da Força, eu assisti com a minha esposa. E eu falei justamente isso. Eu falei, pô, ó, amor, tu consegue entender o jeito que ele luta, que o sabre dele é um pouco maior? É legal porque ele realmente é como se fosse um cavaleiro, né? O cavaleiro usa espadona e tal. É interessante, é legal. Mas só que, pô, tu tá... Nem isso ele tá fazendo direito, tá ligado? Nem isso. Tipo, sei lá, tu pega ali no Jedi Survival, tem a postura de Guardian, que é a postura que o Kylo Ren usa pra tu usar o Cal Kestis, tá ligado? E, mano, tu vê a coreografia que o Cal Kestis usa, o jeito que ele luta, mano, é muito diferente, tá ligado? É muito diferente, é brutal, mas só que é técnica, tá ligado? Ao mesmo tempo. Exatamente, cara. Nossa, mano, então... Essa trilogia aí, mano, pelo amor de Deus, velho. A gente teve até que reservar esse pedaço aqui, né, Cleitola, desse episódio. Olha. E é por isso que eu acho que a Ahsoka, ela é essa esperança, sabe? Ela é essa esperança de trazer o plot legal de Star Wars de volta. E a gente dá uma esquecida dessa história toda da Rey, sabe? Eu acho que é interessante. Eu acho que o Troll, né, é um personagem que, pô, pode ser muito explorado mesmo ainda. Tanto em série quanto filme, tá ligado? Afinal, o Moff Gideon
foi explorado em 3 temporadas de Mandaloriano, tá ligado? Então o Thrawn pode ser explorado muito mais, né? Pra quem não sabe, o Thrawn é o grande vilão do Star Wars Rebels, tá ligado? E, tipo, ele é o grande vilão ali de todo o contexto do nosso querido Ezra, tá ligado? E agora com a volta do Ezra e ele virando, né, o nosso Luke. Nosso querido Luke Skywalker dessa nova época. Eu espero que eles aproveitem bem o Thrawn, que tá muito, muito bem feito. Os cavaleiros de Thrawn ali, os Stormtrooper que ele usa, é muito louco, porque eles são mais fortes, eles são mais experientes, tá ligado? E eles são imortais. E eles são imortais por causa das irmãs. Exato. Então, Ele usa a magia das irmãs ali, da noite, irmãs da noite, né? Exato, as irmãs da noite lá da Tormir. Então... e tem outra coisa também, que eu tinha até esquecido, que é uma coisa que a Ahsoka também tem de poder agora, que na série de Ahsoka, ela conseguiu entrar em contato, entrar em sintonia com aquelas baleias, né, que ficam... que elas conseguem dar esse salto salto de espaço, de hiperespaço, né, Clitola? Eu esqueci, são as baleias, eu esqueci o nome delas, cara, aquelas baleias que... Eu me esqueci também, isso aqui é muito bonito. É muito linda aquela cena de Ahsoka, é muito espiritual, cara. E aquela conexão dela, quem tinha, sabe, era quem? Quem? O Ezra. O Ezra, é verdade. No final de Star Wars Rebels, ele usa aquelas baleias pra conseguir se transportar e chegar até o Thrawn, parece. Então, a Ahsoka também. Agora ela também tem essa conexão com as baleias. Então, além de naves, ela também pode usar os animais pra conseguir. Então, assim, a Ahsoka, ela é esse personagem espiritual de Star Wars hoje em dia. Ela se conecta com tudo, cara. Não tem como. O próprio Grogu tem essa questão da conexão com os animais também, né? Que ele, lá em Boba Fett, ele para aquele gigante que... ele para também. Então, tipo, a força não é só questão de mover objetos, controlar pessoas, né? Tipo, a força, ela realmente tá interligada com o que existe na galáxia, tá ligado? Então, na verdade, eu pensei que a Acolyte fosse ser mais voltada a isso, né? Essa questão espiritual, mostrando a verdade sobre as coisas e tal. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu. A gente teve uma malhação. Exato, é uma malhação com sabre de luz ali. Mano, ridículo. Só pra aproveitar que a gente tá falando de Acolyte. Mano, aquele trecho que a personagem principal, que eu nem quero lembrar o nome dela, ela sangra o cristal dela e o cristal cyber dela se torna vermelho. É ridículo, tá? É ridículo aquilo dali. Descanoniza tudo que a gente sabe sobre o sabre de luz, tá bom, família? Ainda mais do vermelho. O que me deixa mais pistola disso é aquela diretora da série, a Leslie Headland, dando diversas entrevistas, falando um monte de coisa assim. Mano, nem parece que ela assistiu Star Wars, cara. Ela caiu de paraquedas, mano. Não deve ter assistido. Caiu de paraquedas, mano. Família, o Anakin quase morreu, tá? Só pra vocês saberem, pra ele transformar o sabre de luz dele em vermelho, tá? Pra ele sangrar o sabre de luz dele. Pra vocês terem noção. O Kylo Ren, o Kylo Ren, ele tem aquele bagulho que ele tem, as guardas que ele tem no sabre de luz dele, não é de visualmente, tá? Não é porque, vou deixar aqui porque é bonito. Não, é porque o cristal Kyber dele foi tão corrompido pelo ódio que ele tinha que não dá pro sabre de luz normal comprimir ele, tá ligado? Então ele teve que fazer 2 escapes na empunhadura do sabre de luz dele, pra vocês terem noção. Então, tipo, é algo que não é de uma hora pra outra. Vou virar aqui, ó, meu sabre de luz vermelho. Não é assim, tá ligado? Tu tem que se corromper, tu tem que entregar a sua força realmente pro lado negro, tá ligado? Exatamente. Então, inclusive, vale até um episódio todo voltado pra explicar, né? Ou até um vídeo explicado de como é que é essa questão dos sabres de luz em Star Wars, né, cara? Como é que são forjados, sim, mano. Tem vários tipos, tipo, tem vários cristais que não são os Kybers. Tem cristais, tipo, o porquê dos sabres de luz, tipo, porque os cristais Kyber são uma arma muito poderosa, né? Mas só que por que os Jedi quiseram fazer um sabre ao invés de fazer um sniper, que tem um sniper de cristal Kyber, ou um bastão, ou outras coisas, tá ligado? É legal fazer um vídeo sobre isso, tá ligado? Vale a pena, tem um episódio também, assim, de Conselho Jedi falando disso tudo. E isso vale muito a pena, cara. Mas, pessoal, eu acho que, cara, o tempo voou, hein? Se você tá assistindo até agora, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo se você tá assistindo até agora esse episódio. Mas a gente conseguiu perambular por diversos cantos da história de Star Wars, né, cara? Tipo, coisas desde o início lá,
tocando em Acolyte, que é uma bomba, até o final agora da sessão Skywalker e como a Ahsoka, o Mandaloriano, até o Darth Maul se encaixariam nisso tudo agora nessa nova era de Star Wars, né, Cleiton? Exato, essa nova era aí tá me surpreendendo, tá? Tá mais me surpreendendo do que me decepcionando. Depois que começou o Mandaloriano, obviamente o Mandaloriano pra frente, tá ligado? Mas só que eu espero que continue assim, agora que vai voltar pro cinema, agora que vai vir mais temporadas. Eu estou muito ansioso pro evento que vai ter, semana que vem, né, Marcola? Final de semana que vem, do dia 19 ao dia 20 de abril, e vai ter cobertura completa aqui no canal, hein? Aí, ó, eu tô muito ansioso pra essa cobertura, pra gente comentar sobre, pra gente dar uma olhada, ver o que vai acontecer e qual é o futuro de Star Wars, né? Exatamente, cara. Eu tô muito hypado, cara. Nossa, vai ser muito massa. E eu posso cravar pra vocês. Não sei o Cleitola, eu acho que vai ter trailer da Ahsoka segunda temporada. Eu acho que vai ter trailer do filme do Mandaloriano. Isso é claro, né? Isso já garantiram que vai ter trailer do Mandaloriano e Grogu. E eu acho que vai ter notícia envolvendo o Anakin. Ó, vou cravar aqui. Vou cravar. Série da Bo-Katan. Ah, não, aí não. Cravei. Vai ser a substituta do Mandalorian. Do Mandaloriano. Ah, se tiver vai ser legal mesmo, mas eu não sei se ela teria o peso do Din Djarin, será, mano? Ah, eu acho que ela foi trabalhada nessa última temporada aí de Mandalorian justamente pra isso. Justamente pra isso. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, mas ela é uma personagem muito importante. Eu acho que pode dar certo. Vai ter sua audiência ali, eu também acho. Até Skeleton Crew tá criando um público legal também, então acho que ia ser interessante, sim. Uhum. Mas é isso, pessoal. Cravei. Cravado. Eu tenho que fazer um vídeo, inclusive, das minhas previsões, né, mano? Tem muita coisa que pode acontecer nessa Star Wars Celebration, né, cara? Faz pra essa semana. Tem que fazer, agora, tem que pensar. Sair. Tem que pensar nisso. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio comigo aí, junto com meu amigo BK Souls, tá? Pra quem não conhece o canal dele, passem lá, BK Souls, tá? Tá aqui na descrição também pra vocês conhecerem o canal dele. É um canal dele totalmente focado em Souls Likes, pra você que curte aí videogames e etc. Fala aí, Clitor. Mano, canal focado em Souls Like, trazendo história, curiosidades, tier lists, tudo mais, tá? Eu trago lives também, jogando jogos diversos. Eu e o Marcola vai até fazer uma live jogando Fortnite, tá ligado? É um canal pra se divertir. Obviamente o foco é Souls Like, mas só que quando eu faço live é pra se divertir e conhecer outros jogos, tá ligado? Maneiro. Passem lá no canal BK Souls, mano. Vocês não vão se arrepender, tá bom? E aí, Cletola, alguma consideração final? Mano, só agradecer, Marcola. Muito obrigado pelo convite de novo. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente se enrola um pouco às vezes, porque a gente fica animado, começa a falar de bastante coisa. Mas é assim mesmo, assim vocês conseguem ver a real empolgação que a gente tem com esse universo, que é muito importante, tanto pra mim quanto pro Marcola, e eu imagino que é importante pra vocês também. E hoje em dia, cara, não tá fácil discutir sobre Star Wars pensando em cronologia, porque a Disney, ela tá deixando tudo muito confuso. Então a gente tem que sempre ficar conjecturando, tipo, mas apareceu lá em Clone Wars? Mas tal personagem, ele aparece nos Legends? Mas ele tá no Visions, ele é de anime? Não, porra, aí... Mano, tá uma sopa de letrinha em Star Wars hoje em dia. Exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Dá um salve pro Thiago do Cleitola. Falou, família. Tamo junto, hein? E é nóis, pessoal. Que a força esteja com você. Fui!